Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, que preside a sessão nesse momento, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais, esta semana tivemos um debate amplo na Comissão da Agricultura sobre vários temas importantes para a agricultura brasileira, como o seguro da nossa safra, um debate importante anteontem, e discutimos com vários técnicos que entendem muito bem do assunto e nos monitoraram, nos municiaram de elementos para que nós possamos ajudar o governo federal a criar um seguro safra que venha atender à necessidade do nosso agricultor, seja o agricultor do sul do país, do centro-oeste e principalmente o agricultor lá do norte, lá da Amazônia, o agricultor do nosso estado de Rondônia. Tivemos também com o general Frache para discutir a questão da BR-364, a questão da BR-425, lá de Guajará-Mirim a Porto Velho, aonde nós queremos e precisamos a restauração dessas BRs para que elas aconteçam o mais rápido possível, que a população de Guajará-Mirim, de Nova Mamoré, não aguentam mais a situação que está a BR-425, assim como estava no passado tão recente, a BR-364, que agora já está em sua restauração e que nós já estamos trabalhando no sentido de duplicar a BR-364 em toda a sua totalidade. Tivemos também reuniões importantes no Ministério de Minas e Energia com relação ao assentamento Joana d'Arc, lá em Porto Velho, a preocupação que traz para os ribeirinhos a questão dos efeitos que também acontecem com a construção das usinas, tanto Jirau quanto Santo Antônio, para a população agrícola que vive no entorno do lago que vai se formar lá em Porto Velho. Mas o tema que eu trago hoje, senhora Presidente, amanhã é o Dia da Pátria. Talvez o 7 de setembro mais esperado dos últimos anos é o 7 de setembro de 2013. Normalmente essa data é aguardada em função dos desfiles comemorativos, com ensaios e desfiles nas escolas, em colégios, corporações militares. Nas últimas décadas, essa data também sempre foi aguardada por os manifestantes chamados do Grito dos Excluídos, que passaram a dar cores de protestos ao dia que marca a independência do Brasil. Para este 7 de setembro, portanto amanhã, é aguardada uma grande mobilização nacional a ser realizada em quase 150 cidades brasileiras, conforme vem sendo anunciado pela imprensa. Órgãos de segurança em vários pontos do país vêm sendo acionados para precaver de ações de vandalismos e depredações, a fim de manter a paz e a tranquilidade para aquelas pessoas que querem participar com segurança, tanto das celebrações do Dia da Pátria, quanto de manifestações que deverão acontecer no dia de amanhã. Eu acredito que esse seja o momento de pedir tranquilidade às pessoas que pretendem sair às ruas para se manifestar, como as que ocorreram no mês de junho em todo o nosso país. É preciso que as reivindicações da população sejam expressadas com clareza, para que não sejam confundidas com desordem. A população quer se manifestar e essas manifestações são importantes para a população, são importantes para nós no Congresso, são importantes para as esferas municipais, estaduais e federal do Executivo, para que a gente possa entender e saber o que a população espera da nossa atuação aqui no Congresso Nacional e também do Executivo. Por isso nós valorizamos e muito e acompanhamos de perto todas as manifestações que acontecem em todas as cidades brasileiras, em especial as que acontecerão lá e aconteceram e acontecerão lá no nosso estado de Rondônia também.
Sabemos que o brasileiro tem muito do que reclamar e muito a criticar também. Pagamos hoje impostos elevadíssimos e ainda não contamos com a infraestrutura de serviço à altura do que a população precisa e merece. Eu mesmo aqui nesse plenário já defendi inúmeras vezes que o governo deve atuar de forma planejada e mais intensa na implantação de uma melhor infraestrutura para a população brasileira. Seja nas cidades, seja no campo, seja nas estradas maiores, menores, nas nossas vicinais, seja na infraestrutura da produção agrícola, atenção para o nosso agricultor familiar, aqueles agricultores que precisam do apoio do governo federal, que precisam da atuação do seu prefeito, dos vereadores, do seu governador, dos seus deputados estaduais, dos vereadores, dos técnicos das prefeituras, dos secretários municipais, dos secretários estaduais, precisam de uma atenção especial. No entanto, é preciso que, mesmo em meio a tantas razões para protestar, fique claro que os meios democráticos são e nunca vão deixar de ser o melhor e a mais correta forma de realizar conquistas e de ver as nossas reivindicações serem atendidas. E o voto é a forma mais certeira para retirar do poder as pessoas daninhas a qualquer esfera do governo e também colocar no lugar certo as pessoas verdadeiramente comprometidas com a administração pública, com as questões públicas, aquilo que vem melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Estas são as ações dignas de uma sociedade civil organizada, consciente de sua força e de seu poder. Ano que vem teremos eleições. Esse será o melhor momento para que nós possamos separar o joio do trigo. Eu tenho que dizer que no nosso estado de Rondônia, nos últimos anos, nas últimas décadas, a cada mandato que acontece, nós temos tido problemas com representantes em algumas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, representantes na Câmara, representantes no Senado. São vereadores que foram cassados, prefeitos afastados, prefeitos presos no Estado, deputados, presidente da Assembleia preso. Tivemos o primeiro deputado federal da história do Brasil preso, o primeiro senador condenado. Então, que 2014 a população faça verdadeiramente a sua revolução, mas o faça nas urnas, separando o joio do trigo, fazendo com que faça valer a sua vontade, a vontade de ter melhores condições de vida, vontade de que nós possamos, se não acabar com a corrupção, mas diminuir num percentual muito grande a corrupção que existe no nosso estado de Rondônia e no país. Mas somente através do voto nós poderemos fazer isso. Não é uma reforma política, uma reforma eleitoral que vai resolver o nosso problema, mas sim não deixando que ninguém venda o seu voto, separando aquelas pessoas que compram o voto, aquelas pessoas que já se caracterizaram como corruptos brasileiros, corruptos rondonenses, que voltem à vida pública. Nós precisamos fazer isso e temos que fazer isso, vamos fazer isso através do nosso voto. Esta é a verdadeira revolução que o Brasil precisa e eu tenho absoluta certeza que os brasileiros, e em especial os rondonienses, farão nas eleições de 2014. Sabemos que o brasileiro tem muito para reclamar e criticar realmente. No entanto, é preciso que, mesmo em meio a tantas razões para protestar, fique claro que os meios democráticos são, e volto a repetir, são a maneira mais correta e mais eficaz
para que a gente possa efetivar a nossa verdadeira indignação sobre o processo político brasileiro. Senhora Presidente, cada brasileiro tem um sentimento muito especial e único sobre a nossa nação brasileira. Porém, ao mesmo tempo, esses sentimentos se fundem quando compartilhamos a mesma língua, a mesma história, o mesmo solo e, com muito orgulho nosso, o mesmo hino nacional brasileiro, que nos dá muita emoção quando nós participamos de algum evento e iniciamos com o hasteamento da bandeira nacional e cantando o hino nacional brasileiro. Mesmo que com pontos de vista diferentes, resultados da nossa miscigenação, de nossa gente com povos de todo o mundo, somos um país único, um país singular, que está construindo uma grande nação. E não tenhamos dúvida, o Brasil é uma grande nação, está caminhando a passos largos para ser uma das mais importantes economias mundial. Lá em Rondônia, costumamos dizer que somos o estado mais brasileiro do Brasil. E sem demagogia, isso pode ser facilmente constatado quando conversamos com os rondonienses e rondonianos sobre suas origens, seus antecedentes, sua trajetória de vida, a sua migração para o nosso estado. Eu mesmo tenho raízes lá de Charrua, do seu estado, do Rio Grande do Sul, cidade noroeste do Rio Grande, onde nasceu minha mãe, e no município de Cruz Machado, no sudoeste do Paraná, onde nasceu meu pai. Carrego comigo as lembranças de minha infância de Cascavel, no oeste do Paraná, bem como as remotas origens de meus avós, imigrantes da Polônia e da Itália, que encontraram no Brasil uma nova pátria, um lugar para viver melhor, um lugar para constituir as suas famílias e aqui viverem com segurança, viverem com alegria, com harmonia e viverem em família. Os rondonienses de nascimento, ou os rondonienses de coração, assim como eu, cultivamos um sentimento de Brasil muito especial. Digo isso porque fomos chamados para colonizar a Amazônia brasileira, num período em que o lema era integrar para não entregar. Acompanhei de perto o surgimento do estado de Rondônia. Naquela época, no início dos anos 70 do século passado, migramos do Paraná para o norte do país, atendendo ao chamado do governo federal para promover a integração da Amazônia ao território nacional brasileiro. Muitas famílias começaram praticamente do zero, se embrenharam na mata fechada, apenas com o chamado cacaio nas costas. Quem não conhece o cacaio, que eu já falei aqui várias vezes, era um kit com uma mochila que se carregava nas costas, não uma mochila moderna que hoje que tem lugares para colocar tudo, mas era era uma mala de garupa, era um amarrado nas costas que lá levava um machado, a foice, um sal, um facão para encontrar alguma caça para poder sobreviver na mata e abrir o seu lote, fazer o seu barraco, enquanto a família ficava no núcleo, em algum distrito que não era município ainda. Depois de aberto um clarão no meio da mata, construía ali o seu barraco, essa pessoa iria buscar a sua esposa, seus filhos menores, e assim nós participamos e vimos acontecer uma das maiores reformas agrárias brasileiras que se constituiu no estado de Rondônia. Muitas famílias abriram as clareiras na mata para construir as suas casas improvisadas de lona e taipa, para fazer a roça, a pastagem do gado e formar os primeiros núcleos de povoamento.
Lembro bem quando auxiliava meu pai no embarque dessas famílias lá no Paraná. Muitas delas moravam onde hoje é o Lago do Itaipu e também de outras regiões do Paraná e do sul do nosso país. E as transportávamos de ônibus para o norte do país, especialmente ao nosso estado de Rondônia. E para os núcleos de assentamentos do INCRA, no então território de Rondônia, que hoje são chamadas e são as nossas cidades, as principais cidades do estado de Rondônia. Um dos mais jovens da Federação Brasileira, onde as marcas dessa epopeia ainda estão vivas e onde encontramos um pouco de cada Brasil que forma esta grande nação brasileira. Lá em Rondônia temos mais de 30 povos indígenas. Temos nordestinos, gaúchos, paranaenses, capixabas, catarinenses, mineiros, baianos, enfim. Pessoas de todos os cantos do Brasil que deixaram seus locais de nascimento em busca de um novo Eldorado. E lá encontraram. Em busca de um pedaço de chão, de um novo horizonte para a sua família, para a sua empresa e para o Brasil. É esta vastidão territorial do Brasil, com toda a sua diversidade natural, étnica, cultural e econômica, que nos remete à necessidade de olhares específicos para compreendermos a sua complexidade e as suas necessidades. As necessidades desse povo que deixou vários estados brasileiros já desenvolvidos para desenvolver um novo estado brasileiro, para melhorar ou para contribuir para a economia brasileira. Por mais que sejamos um povo, nação, como bem descreveu o nosso antropólogo Darcy Ribeiro, essa unidade não significa nenhuma uniformidade. Falamos de uma mesma língua, mas com sotaques regionais que refletem nossa diversidade regional. É por isso que somos um país único, uma nação forte e com oportunidade para todos, mas que ainda precisamos resolver muitos problemas de infraestrutura, reduzir as diferenças sociais e reparar algumas mazelas que aconteceram no passado. Tomo aqui como exemplo de ação desse tipo que aconteceu ontem no Ministério de Minas e Energia, quando participamos de uma reunião solicitada por representantes de uma localidade, de uma comunidade localizada na área rural do município de Machadinho do Oeste, no interior do meu estado de Rondônia. Cerca de 800 famílias produtoras de látex, a borracha natural bruta de seringais localizados em 25 reservas extrativistas estaduais e federais. Ainda vivem hoje sem energia elétrica. Eles solicitam a implantação urgente do programa Luz para Todos em toda a sua região para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Na reunião com o secretário executivo adjunto do Ministério, Dr. Francisco Romário, ficou definido ontem que o programa Luz para Todos entrará em fase de licitação ainda esse ano e deverá ser implantado no ano que vem nessa região, no Machadinho do Oeste. Essa medida vai beneficiar aquela comunidade que passará a ter, além das comodidades da energia elétrica, uma maior facilidade para beneficiar a borracha extraída dos seringais e escoar a produção. Isso, com certeza, vai melhorar de vez a qualidade de vida naquela região rural do nosso estado de Rondônia, Machadinho do Oeste. Fiquei satisfeito de ter participado dessa mobilização democrática e pacífica a fim de conquistar uma reivindicação, principalmente considerando que se trata de uma comunidade de seringueiros. Essas pessoas são praticamente todas elas descendentes dos quase 60 mil soldados da borracha que em 1942 foram para a Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. Lá enfrentaram uma selva praticamente intocada, com feras e doenças devastadoras, no esforço para extrair da borracha para a produção dos pneus para os veículos de combate na guerra que acontecia na Europa, na África, nas ilhas do Oceano Pacífico, guerra da qual o Brasil participou junto com os aliados. Para se ter uma ideia, senhora presidente,
do esforço e dos perigos impostos a esses homens, aos soldados da borracha, dos 60 mil que para a Amazônia foram levados, 30 mil morreram em menos de 3 anos de atividades na selva. Senhoras e senhores, na véspera do Dia da Pátria, um dia que promete ser marcado por manifestações de protestos em todo o país, eu tenho orgulho de informar aqueles descendentes dos soldados da borracha que a reivindicação deles será atendida. Mas continuo me sentindo muito triste por ver que eles ainda lutam por verem seus esforços de guerra serem reconhecidos e, assim, eles terem suas pensões equiparadas aos ex-pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. A verdade é uma só. A guerra era mundial, travada também aqui na nossa Amazônia. E os seringueiros lutaram numa frente ainda mais violenta que a própria guerra que acontecia na Europa. Dos cerca de 25 mil expedicionários que foram enviados para lutar na Itália, menos de 500 foram mortos e 2 mil voltaram feridos. Da mesma forma como tradicionalmente os ex-pracinhas foram e ainda são homenageados no dia 7 de setembro, quero aqui fazer uma homenagem especial aos soldados da borracha, pela sua corajosa participação na Segunda Guerra Mundial. Homenageio todos os 60 mil soldados, os que tombaram e os que continuaram suas vidas na Amazônia, citando aqui os nomes de bravos homens como José Romão Grande, Antônio Barbosa da Silva, Luiz Barbosa da Silva, José Macieira e Josino Pequeno de Melo. Através deles, rendo homenagem a todos os soldados da borracha que estiveram na Amazônia e os seus descendentes ainda continuam na Amazônia, em especial no nosso estado de Rondônia. E faço uma homenagem aqui aos seus descendentes, como os seringueiros de Machadinho do Oeste, que continuam lutando não apenas pelo seu sustento e sobrevivência em meio à Amazônia, mas também em sua luta para conquistar os seus direitos e sua cidadania. Estendo essa homenagem a cada brasileiro pelo dia de amanhã, pedindo tranquilidade e serenidade, para que façamos as vozes das ruas serem ouvidas com clareza, sem distorções, em buscas de conquistas legítimas, que reforcem ainda mais a democracia brasileira, a nossa democracia, pois somente através dela nós vamos conseguir melhorar a qualidade de vida de toda a população brasileira, de quem mora nos grandes centros, de quem mora na zona rural, nas cidades mais desenvolvidas, nas cidades que estão desenvolvendo, no nosso estado de Rondônia, que está se formando politicamente, culturalmente, economicamente, é um estado jovem, mas com um futuro brilhante. Portanto, desejo a todos um feliz 7 de setembro, que tenhamos amanhã grandes desfiles e boas comemorações. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhora presidenta. Cumprimentos, senadora Cir Gurgax, pela abordagem dos problemas regionais do seu estado, que o senhor faz com uma defesa apaixonada, como deve ser o trabalho de um senador, mas sob essa referência evocativa do que é a verdadeira integração, a verdadeira nação brasileira, construída por imigrantes poloneses, italianos, alemães, russos, espanhóis, portugueses, que vieram de todos os cantos há tantos séculos. Então, Vossa Excelência faz, na reminiscência da história da sua família, um pouco do pedaço do Brasil vivido por milhares de brasileiros que escolheram esta pátria como a sua. E aqui
por gerações estão fazendo o Brasil crescer. Muito bonita a sua manifestação, que reflete bem o espírito dessa cordialidade, dessa civilidade e dessa brasilidade que nós temos, e com muito orgulho, com muito amor, né, que se fala com muito amor, se canta o hino nacional. Aliás, amanhã a seleção brasileira joga aqui em Brasília, né? Esperamos que ela, que no país do futebol representa um pouco com aquela camisa, com as cores do nosso país, também faça uma bonita apresentação para demonstrar esse amor que os brasileiros têm pela sua pátria, pelo seu hino, pela sua seleção, pelos grandes valores que o Brasil tem e que precisa preservá-los. E o maior deles, claro, a democracia. Cumprimento, senadora.